A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos em Cristo. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus, nesse dia 23 de agosto de 2026. E é pela misericórdia do Senhor que chegamos até aqui. E agradecidos estamos com o nosso coração, o nosso entendimento pelo nosso Deus, por mais uma semana que tem se passado. E que podemos estar agora compartilhando a palavra do Senhor junto com todos vocês que nos veem nesse momento. E que o Senhor, nosso sublime Salvador, esteja abençoando a cada lar, a cada família. Vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos. Soberano e amado Deus e Pai, nosso Deus, nosso conselheiro, nosso Deus forte, nosso maravilhoso Salvador, nosso Consolador, Tu és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e tem nos concedido este privilégio de estarmos juntos para compreender, compartilhar e estudar um pouco da Tua Santa Palavra, para que possamos ser vasos de honra em Tuas santas mãos e ser usados para a honra, louvor e glória do Teu santo nome a cada dia. Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, Pai. Pedimos a Tua presença do Teu Espírito Santo nos capacitando a compreender a Tua Santa Palavra. Fale através de mim, através de nós. Aceita o nosso canto, o nosso louvor, ao irmão Melvin também, que vai louvar nesta noite. Que o Senhor ali esteja abençoando grandemente a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então aqui estamos para louvar ao Senhor, para cultuar ao nosso Deus. E hoje nós temos como tema Deus te procura, ou o Senhor te procura. Porque, na verdade, esta é uma palavra verdadeira, que o Senhor está em busca de todos aqueles que ainda não encontraram a salvação. E também procura para auxiliar, para ajudar, para socorrer aqueles que já conhecem a Cristo. O nosso texto está no livro do Evangelho do Senhor Jesus, no Evangelho que segundo escreveu o médico Lucas. Então, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro evangelho, capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10. Uma passagem bem conhecida, porque se trata de uma parábola, uma das três parábolas que o Senhor proferiu neste texto. Então, vamos ler esse capítulo 15, somente 3 versículos. Os demais versículos tratam das outras duas parábolas, que é uma forma de explicar àquelas pessoas que estavam próximo dele tudo sobre o reino dos céus, a qual nós não podemos ver com os nossos olhos naturais. Então vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 8 ao versículo 10. Assim, aquele que tiver a sua Bíblia e possa acompanhar, por favor. Assim está escrito: Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Então, uma palavra que alguns não conhecem, que é a palavra dracma, mas nós vamos dizer o que se trata em seguida. Vamos louvar ao nosso Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã e, na sequência, o nosso irmão Melvin com o terceiro hino. Primeiro hino, hino de número 104, Jesus procura a ovelha. Hino de número 104, Jesus procura a ovelha. 1, 2, 3. Eis Jesus a procurar a ovelha, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. Com amor o pastor
eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que a procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos, que horror, de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda a clamar: ovelhas minhas, onde vós estáis? Com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que a procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer, enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar, até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que a procura para salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila condutor, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que a procura para salvar. De novo, com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que a procura para salvar. Bem, então é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E a palavra do nosso Deus nos dá essa certeza de que Ele continua a buscar a ovelha perdida, a todo aquele que está separado da comunhão do Deus Pai. E Ele é aquele que pode fazer com que o pecador venha a ter um novo relacionamento com Deus, um relacionamento efetivo e eterno através de Cristo Jesus. Nosso segundo hino, o hino de número 156, A Ovelha Perdida. 1, 2, 3. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me,
mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. E agora, prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. De novo. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém. Então hoje nós temos o privilégio de estar também nos lembrando, e o irmão Melvin celebrando mais um aniversário da patroa, a irmã Renata, que está ali em algum canto segurando o querido bebezinho. Então vamos ouvir o louvor com o nosso irmão Melvin. Meu irmão, você louva a Deus. Amém. A bondade. Somos gratos a Deus. Benção, amém? Amém, Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Sim, ó Deus. Desde quando me levanto até me deitar, eu vi a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Eu entendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Amém, pastor? Amém. Pastor, agradecer a Deus pela semana, por tudo que o Senhor nos concedeu. Teve terremoto, mas a gente está aqui firme na presença do Senhor. Agradecer também pela vida da minha esposa, fazendo mais um aniversário, agradecendo a Deus pela saúde que Deus tem concedido para ela, em todos os momentos. E é isso. Amém. Paz dos irmãos. Agradecer, pela semana que se passou. Um dos meus pedidos é para que orem por mim, porque amanhã eu começo no novo setor. Não é fácil, o pessoal já está comentando que não vai ser fácil, mas eu sei que Deus vai me dar capacidade. Outro pedido é pela Keiko, que até agora a gente não está arrumando nada, a gente está em oração para ver o que Deus tem preparado para a gente, mas estamos aguardando, confiando nele, E esse é o meu pedido, e parabéns para a Renata, por mais esse dia. A paz dos irmãos, agradecer pela semana que se passou, que Deus abençoe essa semana que vai entrar. E o meu pedido é também, sobre o meu emprego, que Deus abra as portas, E acho que é isso, os pedidos, É sobre isso. E parabéns para a Renata também. Olá, irmão, paz, boa tarde. Como todos, agradecer, Afinal de contas, estamos aqui para a honra e glória do Senhor, seguindo em frente, apesar de todas as dificuldades que todos nós temos, em vários momentos da vida. Quero pedir pela volta do meu marido, que chega quarta-feira que vem, e eu consegui marcar uma entrevista de emprego para quinta, para ele poder trabalhar, não é na área que ele está acostumado a trabalhar, mas pelo menos vai ficar próximo, não precisa fazer essas grandes viagens que ele fazia, que eu falo para ele, é muito perigo você ficar viajando, sai daqui, vai para Shizuoka, volta no mesmo dia, vai para Yokohama, e isso é muito desgastante. Ganha bem? Ganha, mas tem coisas que não tem preço, não tem um valor. Então, que Deus traga ele em segurança, que ele consiga passar na entrevista de emprego, se for da vontade do Senhor, apesar das dificuldades que ele tem com a língua, a gente espera que ele consiga. Quero continuar pedindo oração pela mãe da minha amiga, a dona Yolanda, que ela está precisando do marca-passo, e o SUS é meio complicadinho no Brasil, então que Deus continue operando os milagres que tem operado na vida dessa senhora, que ela estava tendo, assim, pelo menos um desmaio por dia, por causa do coração, agora, graças às orações dos irmãos, os desmaios diminuiu
influência, né? O poder de Deus é incrível. E proteger a terra inteira pelos terremotos que está mundialmente, né? Está assustador. A terra está... Deus está querendo nos dizer algo, quer dizer, já está na Bíblia, né? Mas tudo bem. E é isso. Vai se cumprir. Então, paz, meus irmãos, muito obrigada. Parabéns. Quero agradecer por estar participando com os irmãos, né? Que eu fiquei muito feliz, porque já fazia tempo que não ouvia a palavra, não ouvia os hinos, precisando de oração. E os irmãos me ajudaram, né? E vieram me ajudar para entrar no grupo. Então, isso eu quero agradecer e dizer que eu estou feliz de estar participando com os irmãos. E que Deus nos abençoe, nos dê força e paz em toda a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. E agradeço por tudo a todos. Que Deus abençoe a todos nós durante todo o tempo. A paz com todos. Ele acho que não quer agora, nas próximas vezes, quem sabe, né? Amém. Amém. Muito grato. A irmã Leia está conosco também, nosso irmão Alexandre, irmã Rosinete, a Catherine, a Sebastião. Graça e paz a todos. Bom, hoje os meninos estão dormindo. Chamei, mas nenhum acordou. Mas que Deus abençoe a vida deles. Bom, quero agradecer a Deus pela semana que passou, por tudo que Ele tem nos dado, nos proporcionado, nos concedido, pela sua infinita misericórdia e seu amor para conosco. Apesar de tudo que acontece, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele que provém e provê tudo, né? Então, agradeço a Deus por tudo que Ele tem nos dado e nos concedido. E quero pedir pela minha filha, né, que ela ainda vai fazer a prova no mês 9, que ela estude bastante, que Deus abençoe para que ela passe. E pela amiga dela, continuar pedindo, né, a Sati, e pela minha pastora do Brasil, a Fátima. Amém. E pela minha família. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmã Luzinete, irmão Alexandre. Senhor, Senhor Jesus. quero agradecer a Deus por tudo que aí tem feito. Quero agradecer porque sexta-feira foi a formatura do nosso filho Jonathan, que foi um momento maravilhoso, assim. E a gente só tem que agradecer ao Senhor por essa grande vitória, porque Deus fez assim de uma forma tremenda. E agradecer porque ontem também teve um curso ali na igreja e eu que fui uma das palestrantes e Deus me deu graça. E foi uma bênção muito grande. E peço oração também pela nossa família, pelo meu pai e minha mãe, meu sobrinho Rafael, e que Deus abençoe. Kathleen. Graça e paz a todos. Paz, querida. Quero estar agradecendo também a Deus pela minha vida, pela vida da minha família e pedir para Ele estar abençoando que daqui a 2 semanas eu vou estar realizando a prova da habilitação. Amém. Deus abençoe, Deus guarde, conceda discernimento, sabedoria, entendimento e lucidez em todos esses testes, porque nós temos ouvido que não é assim tão simples, tão fácil, mas o Senhor é poderoso para conceder a vitória à nossa irmã. Irmã Mieco, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Renata, parabéns. Por mais Deus abençoe, irmã Renata. Continuar orando pelo menino Tiago, né? Pelo jovem Tiago acidentado, que continua na mesma, em coma, né? Por essa semana, logo termina as férias de verão, né? Começam as aulas. Então, para que tudo ocorra na santa paz. Amém. Amém. Então, eu sou grato a Deus e nós não podemos deixar de nos lembrar, não podemos negar que, apesar de estarmos habituados, alguns como nós, que já estamos aqui há alguns anos, de terremotos, e que para muitos, muitas vezes, para quem ainda não passou por este desconforto, mas o Senhor está no controle. Ele não só controla
os terremotos, os maremotos, os ventos, os tufões. Ele controla todo o universo está sujeito. E nós somos gratos a Ele por esse poder que Ele tem usado em favor de cada um de nós, que tem nos livrado, e que possamos permanecer confiantes nele em todos os momentos do nosso ir, do nosso estar, do nosso voltar, de todos os livramentos que Ele tem concedido e que muitas vezes não temos visto. Também gostaríamos também que os irmãos se lembrassem dos nossos irmãos que nos veem pela internet. Cada lar, cada família, o Senhor esteja abençoando, concedendo o desejo do coração desses irmãos. E por um motivo justo, não podem estar conosco neste momento, mas que o Senhor ali esteja abençoando. Também em favor do nosso irmão Endo e do nosso irmão Ogata, e o Senhor esteja abençoando os passos desses servos de Deus que passam por alguma dificuldade, algum problema de saúde. E o Senhor é poderoso para restaurar, renovar e restabelecer. Então vamos orar por todos esses que o Senhor tem aqui apresentado diante do Senhor um pedido. Antes que eu me esqueça, minha esposa lembrou, então, o nosso irmão Kazu e a minha cunhada, a irmã da Mieko, que não podem estar conosco devido a ter que ir fazer aí uma atividade que não é muito corriqueira, mas o Senhor possa estar abençoando eles também. Estivemos reunidos na congregação, na igreja pela manhã, e ele então nos comunicou. Isso, e a Bianca, que está em Portugal, nesse momento não é horário para nós ir na praia, mas para nós é noite, mas para ela, então, ainda é dia. Que o Senhor ali esteja abençoando a nossa irmã, juntamente com aquela pessoa que está com ela. Ó Senhor soberano e amado Deus, mais uma vez agradecidos a Ti e a cada um desses corações, a qual o Senhor tem concedido estar conosco. E agradecemos a Ti, Senhor, por todos esses. O nosso irmão Anderson, a irmã Keiko, que passa por essa dificuldade de encontrar um local adequado de emprego para a Keiko. Também essa mudança de local de trabalho do nosso irmão Anderson. O Senhor é aquele que esforça, o Senhor é aquele que dá ânimo, o Senhor é aquele que dá saúde e forças, dá sabedoria, discernimento e compreensão. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Tua santa palavra. E esses Teus filhos estão debaixo do Teu querer e da Tua vontade, sujeitos, Senhor meu Deus, e submissos a Ti, assim como cada um de nós, os Teus servos, devemos estar. Abençoa os familiares do Anderson, os familiares da Keiko, o nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, que não estão longe, onde estiverem, que o Senhor ali esteja abençoando, concedendo mais uma semana da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua santa presença. O nosso irmão Melvin, nós agradecemos a Ti, tem estado conosco e também tem sido bênção em Tuas santas mãos. Que o Senhor abençoe o lar, a família, a sua esposa, que o Senhor concedeu mais um ano de vida, a nossa querida irmã Renata, que o Senhor continue abençoando o lar, o ir, o estar e o voltar de cada um desses Teus filhos. Ao pequenino Lucas, Senhor meu Deus e Pai, e a nossa irmã Débora, que o Senhor esteja abençoando com todas as Tuas santas bênçãos. Ao irmão Carlos, que não pode estar conosco, que ele possa estar conosco no próximo domingo, reunidos em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Lídia também, a mãe da irmã Harumi, que o Senhor ali esteja abençoando a Tua filha nesse dia que se inicia, que o Senhor ali conceda ao Pai solução de cada dificuldade, de cada problema. Pelos pedidos da nossa irmã Harumi, que o Senhor esteja abençoando a cada um desses nomes aqui mencionados. Fica com ela, Senhor meu Deus, no seu lar e concede esta maravilhosa bênção de o nosso irmão estar voltando, estar junto com a esposa e que possa estar iniciando um local de trabalho debaixo do Teu querer, da Tua vontade e da Tua santa providência. Nossa irmã Helena, seu esposo Flávio, que tem estado conosco, que o Senhor abençoe esse lar é consagrado a Ti, ó Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Enquanto esses Teus filhos ali estiverem, Senhor meu Deus,
o teu Espírito Santo estará em abundância, Senhor meu Deus, na vida desses teus filhos. Concede a eles saúde e forças. O local de trabalho é distante da moradia e eles têm que caminhar muito, mas o Senhor dê força, saúde, apesar das dificuldades e do calor que recentemente tem feito. Te agradecemos por esse casal e te pedimos as tuas santas bênçãos também a cada um dos familiares deles, em nome do Senhor Jesus. A irmã Luzinete, que mais uma vez agradecida está ao Senhor por esse privilégio dela ter estar ali nesta celebração em que ela fez parte, e o Senhor concedeu a ela graça, sabedoria, discernimento, compreensão, entendimento e lucidez. E o teu nome, com certeza, tem sido glorificado através da vida da nossa irmã Luzinete, do nosso irmão Alexandre, dos seus filhos, ó Deus e Pai, desse lar, dessa família. Igualmente, aos familiares da irmã Luzinete, ao seu pai, à sua mãe, nossos queridos irmãos em Cristo, a Janete, ao seu esposo, ao seu filho, a qual o Senhor tem abençoado. Fica abençoando, Senhor meu Deus, a nossa nação, segundo o teu querer e a tua vontade, e onde estiverem os teus filhos, em todas as partes do mundo, ali o Senhor esteja abençoando as autoridades constituídas, para que cada um dos teus servos tenham paz, e a paz que vem de ti, ó nosso Deus e Pai, que é a paz que necessitamos e carecemos. A irmã Bianca e a sua amiga, aonde estiverem ali, Senhor meu Deus, o teu Espírito Santo esteja concedendo discernimento, compreensão de toda a situação ao redor, e que o Senhor abençoe o ir, o estar e o voltar delas até o lar. Também pela nossa irmã Kathleen, na resolução dessa dificuldade, desse problema, assim como o nosso irmão Samuel, o nosso irmão Sebastião, o Senhor esteja abençoando a cada um deles nas suas necessidades, em todas as petições, em favor da nossa irmã Leia, que pede que oremos e que possamos interceder em favor dos pedidos que a nossa irmã Leia fez, e também em favor dos nossos irmãos que estão neste lar, não podem estar conosco no momento, mas ali o Senhor esteja abençoando. Também o nosso irmão Endo, o nosso irmão Ogata, aquele jovem Tiago, ó Deus e Pai. O lar e a família continuam confiantes na tua restauração, na tua providência. Fica com cada um desses teus servos, aqueles que não podem estar conosco, aqueles que um dia estarão conosco e aqueles que um dia estiveram conosco. Cada lar e cada família possam ser por ti abençoadas, igualmente aos nossos irmãos em Cristo, a cada um daqueles que nos veem pela internet. Nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor meu Deus, concedendo, ó Senhor meu Pai, o desejo do coração, o retorno das crianças à escola, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo e livrando, concedendo, Senhor meu Pai, a tua presença santa, porque não podemos fazer nada a não ser que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos orientando pelo teu Santo Espírito, nos protegendo e nos livrando, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Bom, meus amados irmãos, é sempre bom nós nos lembrarmos de que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. E temos visto e temos ouvido que o Senhor é Deus fiel, que não falha, não falta e não nos deixará desamparado. As dificuldades estão vindo para todos e o Senhor é aquele que prova os corações. Então, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, é para provar a nossa fé, para ver se não desfalecemos na nossa fé. E continuemos firmes confiando no Senhor. No momento oportuno e no momento exato, Ele dará a solução. E Ele tem sempre o melhor para você e para mim. E somos gratos a Deus, porque Ele é Deus fiel e não falha. Então vamos à nossa breve meditação sobre o capítulo 15 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, médico. E nesse capítulo, na verdade, do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por esse servo, é um dos mais bonitos e belos
e cheios de maravilhosas revelações. Se lermos o capítulo 15, nós vamos ver que o Senhor Jesus revela maravilhas sobre a vida futura, sobre o reino dos céus. Nós não vivemos no céu, mas o nosso lar eterno é nos céus, e o Senhor Jesus já tem orientado sobre como é estar vivendo junto ao Pai. Então, no versículo 1 e versículo 2, que nós não lemos, nós começamos a nossa leitura a partir do versículo 8, os versículos 1 e 2, os escribas e fariseus, ou seja, grupos de religiosos, eles murmuraram contra o Senhor Jesus por ele receber e comer com pecadores. Então, diante dessa acusação desses líderes religiosos contra aquilo que o Senhor estava fazendo, de receber pecadores e comer com pecadores, porque eles não se misturavam com pecadores, tanto os escribas, que eram escrivães, ou escrivão, que escrevia o que era falado, e esse grupo, os fariseus, que nós já sabemos que eram pessoas de aparência, grupo religioso de aparência, não de fato e de verdade. Então, diante dessa acusação dos líderes religiosos contra o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele não se defende, ele não fala absolutamente nada em resposta a essa acusação que eles estão falando. Então, em vez disso, ele conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, ou da dracma, que é uma moeda, ou que era uma moeda, e do filho perdido. Então, 3 parábolas conhecidas, que são muito importantes para compreender o reino dos céus. Como o Senhor Jesus age em favor do pecador. Então, todas essas 3 parábolas apresentam a mesma verdade central. Então, qual é? Deus se deleita, Deus se alegra em buscar e salvar a todo pecador perdido. Parte dele, não parte de mim, nem de você, nem de nós. Ele é quem busca para salvar, e é ele quem salva. Então, onde existe nesta busca pelo Senhor, quando ele encontra, como nós louvamos ao Senhor, quando ele encontra a ovelha perdida, existe uma alegria indescritível no céu, quando um pecador se arrepende. Então, nós sabemos que isso é um fato registrado nos evangelhos. Quando encontramos uma pessoa que teve uma vida destruída pelo inimigo, ou uma vida, como dizemos, uma vida torta, quando ele se arrepende, o Senhor o transforma, o nome do nosso Deus é glorificado. E muitas pessoas se alegram em ver como foi aquela vida transformada pelo Senhor. Mas no céu existe uma alegria a que nós chamamos indescritível, que não podemos descrever. Essa alegria que ocorre no céu quando um pecador se arrepende. Então vamos atentar agora um pouco mais para a parábola da moeda perdida, não para as outras 2, nem da ovelha perdida, nem do filho pródigo, ou do filho perdido, também conhecida como parábola do filho pródigo. Então, no versículo 8, o Senhor Jesus inicia sua exposição, ele está explicando algo, com uma pergunta, e ele descreve uma situação doméstica que ainda é conhecida. Ou seja, ele diz, onde todos podem facilmente compreender. Então, ele se utiliza e sempre se utilizou, e continua se utilizando, com certeza, de algo que todos nós possam compreender facilmente. Não é um quebra-cabeças para entender a palavra do Senhor. Então ele diz, uma mulher possui 10 dracmas. Bem,
O que seria dracma? Será que era alguma coisa? Era um enfeite? O que será que era? Então, uma dracma, ela possuía 10. Uma dracma era uma moeda de prata grega. Então, eles não estão na Grécia aí. Né? Este fato não está ocorrendo na Grécia. Essa moeda é equivalente, ou era equivalente, ao denário romano. Agora piorou. Então, era dracma, agora é denário. Aí piorou. Então, a dracma era uma moeda grega, igual nós temos moeda nesse país, creio que em todos os países tem moeda, e ela é equivalente ao denário romano, que era o quê? Que era o valor recebido por um dia de trabalho de um trabalhador normal. Então, um trabalhador normal recebia uma moeda chamada denário por dia. Então, essa mulher tinha 10 dracmas ou 10 moedas gregas, e era equivalente ao dinheiro que um assalariado recebia durante um dia de trabalho. Então, uma das 10 moedas, nesse momento, através desta parábola do Senhor Jesus, essa moeda está perdida dentro de casa. Diferente da ovelha, por exemplo, da parábola da ovelha, que a ovelha se desgarrou voluntariamente das outras. A ovelha se desviou das outras e ficou perdida, que é nós chamamos de a parábola da ovelha perdida. Então, aqui a moeda está perdida. Por quê? Que ela se desviou? Não. Então a moeda não tem essa capacidade, nunca teve e nunca vai ter. Então a moeda está perdida por descuido ou alguma outra causa. Descuido da mulher ou de alguém que morava na casa. Então, a moeda por si só não pode fazer nada para ser encontrada. A ovelha sim poderia. A ovelha pode. Então veja que as parábolas são complementares também. Uma complementa a outra. Então, esta moeda não pode fazer nada para ser encontrada. Assim é, e assim estão muitas pessoas perdidas espiritualmente. E todos os perdidos espiritualmente são incapazes de poder se salvarem por si só. O pecador perdido não pode, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, ainda que tudo ele tenha, ele não pode se salvar por si só. Então, a reação da mulher é imediata e cautelosa. Então, ela tem uma reação imediata. Ela faz o quê? Ela acende uma candeia para produzir luz. Então, candeia, como já comentei em um vídeo anterior, é uma antiga lamparina que não existe mais, talvez em algum lugar, em alguns países, onde um frasco de vidro com óleo no seu interior e com pavio ou com uma outra substância combustível produz luz. Então, ou como uma vela, para quem está acostumado, né? Então a candeia era algo que produzia luz. E que produz luz. Tem que pôr fogo, é claro, no pavio. Senão não vai queimar o líquido que está dentro, que sobe pelo pavio e queima o líquido, não o pavio. Se queimar o pavio, ele não dura 5 segundos ou 10 segundos. Então, isso representa, essa candeia que produz luz, isso representa a ação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a palavra do Senhor, fato de o Senhor Jesus explicar. O Senhor Jesus, lembre-se que ele está explicando algo do reino de Deus. Ele não está explicando que uma mulher acendeu uma luz dentro de uma casa escura. É para que possamos, para que aquelas pessoas que estavam ouvindo pudessem entender. Então, esta lâmpada representa, então,
acesa pela representação do Espírito Santo, que é desempenhada através da palavra de Deus, da proclamação da palavra de Deus. Então, sem a luz da palavra de Deus, a alma perdida permanecerá perdida. Se não proclamarmos a palavra de Deus, como ela acendeu a lâmpada, de forma nenhuma o pecador se tornará encontrável. Ele só pode ser encontrado pelo Senhor. O Senhor é que busca e o encontra e renova e restaura. Então, através da proclamação da palavra de Deus à alma perdida. Por isso que é importante proclamar a palavra de Deus como ela é. Segunda ação que ela toma, primeira ação ela acende a luz e segundo ela varre a casa. Então, o fato de varrer a casa também, essa atitude simboliza a obra do Espírito Santo em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Fazendo o quê? Removendo todo o engano e indiferença para que a verdade da palavra de Deus possa ser vista e ouvida e fazer morada no coração do pecador. O que quer dizer tudo isso? Então ela varreu a casa para tirar o quê? Pensa que era a casa que ela ia passar o aspirador de pó, que era assim de assoalho de paviflex ou coisa semelhante? Não, era chão batido. Então era pura terra, puro pó. Ela varreu a casa. Então isso é a atitude que o Espírito Santo faz em convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz o quê? Ele remove da nossa mente o engano, deixa de praticar o engano, deixa de praticar a injustiça. E também deixa que muitas pessoas ainda têm uma indiferença para com a palavra de Deus. Ah, não, a palavra de Deus é coisa de 2000 anos atrás. Como falou alguém para nós há algum tempo atrás. Vocês leem esse livro de 2000 anos atrás, está desatualizado. Mas a palavra de Deus não é atualizada nem desatualizada, ela é eterna, ela é viva e eficaz, não precisa ser atualizada. Então a verdade da palavra de Deus é preciso tirar essa indiferença da mente da pessoa para que ela possa ser vista e ouvida e fazer morada no coração do pecador. A verdade da palavra de Deus, a pessoa possa ver e ouvir, e assim ela possa admitir no seu coração que aquela é a verdadeira palavra, aquela é a palavra de Deus. Em terceiro, essa mulher, então ela acendeu a luz, varreu a casa e agora, com a luz acesa e a casa varrida, ela procura diligentemente. Então, o que é diligentemente? Está escrito nesse versículo. Então, diligente é uma busca persistente. Não é deu aquela olhadinha, ah não, aqui não está, ah não, ali também não. Então é uma busca cuidadosa, persistente e com um objetivo. Isso que significa esta palavra diligente. Então, nós temos que ser diligente em todas as coisas, cuidadoso para não fazer algo errado, ser persistente e não desfalecer no meio do caminho quando as dificuldades aparecem, e sempre aparecem. E também estou buscando o quê? Ela estava buscando uma moeda, ou seja, ela estava fazendo essas três atitudes com um objetivo. Ela queria encontrar a moeda. Então, o nosso Deus também é assim. Deus não desiste do pecador. Ele dá uma olhadinha e fala, não, esse não serve. Próximo. Então, Deus, ele é persistente. Ele busca o pecador com um objetivo, de levar o pecador à salvação. Então, Deus, ele nos busca com paciência.
com perseverança. Imaginou se Deus não tivesse paciência de tantas e quantas vezes eu falei não para a palavra de Deus. E se ele não fosse perseverante, ele falava, bom, já coloquei servos para falar a palavra de Deus para esse homem, mas ele não quer, então deixa ele para lá. Não, ele foi perseverante. Quantos anos, quanto tempo, eu não sei dizer. E tudo isso por causa do amor incondicional do nosso Deus para com todos. Para o pecador, para com o pecador e para com o salvo. Então, ele não descansa até que cheguemos a obter a sua graciosa salvação. Ele não desiste de você, nem de mim, nem de ninguém. Ele quer que todos cheguemos à salvação. Então, a mulher, segundo a parábola, ela tinha o objetivo de encontrar a moeda. Então, ela não descansou enquanto não achou a moeda. E, com relação ao Senhor, o resultado da busca também pela moeda, no caso da parábola da mulher, ela fez o quê? O resultado da busca pela moeda é uma ruidosa celebração com alegria quando a moeda foi encontrada. Ela não ficou quieta, o que normalmente os fariseus faziam. Bom, o nome já diz fariseu porque é hipócrita, segundo o Senhor Jesus disse. Era só de aparência. Na verdade, eles não queriam que ninguém fosse salvo. E eles não celebravam de maneira nenhuma quando alguém deixava o pecado. Então, essa mulher encontrou essa moeda e com uma ruidosa, com uma celebração de forte alegria quando encontrou a moeda. Assim também é o empenho e esforço eficaz de Deus. Então, Deus não vai trabalhar naquilo que não tem solução. Ele se empenha, se esforça e tudo isso é eficaz. Tudo isso não falha de forma nenhuma em buscar, encontrar e salvar o pecador. Então, todos aqueles que o Senhor busca, Ele encontra. E Jesus, a procurar a ovelha, a vagar que desgarrou-se do aprisco do Senhor. Então, muitas vezes, a pessoa está dentro da igreja, mas ele se afasta da igreja. Então, ele continua buscando a todos esses. Não somente aquele pecador perdido que nunca entrou em uma igreja, nunca viu uma Bíblia, nunca leu a palavra de Deus. Mas também todos aqueles que um dia conheceram a palavra e um dia se afastaram do Senhor. Ele continua buscando até encontrar e trazer de volta para a casa de Deus, aos pés do Senhor Jesus. Então, a alegria do Senhor é, por natureza, contagiante e expansiva, como fez a mulher, que a parábola nos diz. Então, o Senhor tem esta alegria, faz parte da natureza dele, que contagia e se expande. O Senhor, com certeza, quer que outros se alegrem com ele. Quando um pecador se arrepende. Então, assim como há uma festa no céu por um pecador que se arrepende, assim também deve haver alegria na igreja. Só que muitas vezes nós encontramos pessoas que pensam que quando alguém se converte, esse novo convertido no futuro vai tomar o lugar dele dentro da igreja. Ele então não se alegra porque aquela pessoa recebeu a Cristo, começa a frequentar a igreja, está sendo transformada pelo Senhor. Então, isso não está correto, isso não deve ser assim. Devemos nos alegrar sempre que um perdido levanta sua mão e recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Independente de quem seja. Pode ser com cultura, com muita cultura, com menos cultura,
sem nenhuma cultura. Todos o Senhor traz para junto de si e tem alegria em salvar. E quando encontra e quando salva, existe, quando o pecador se arrepende, existe uma alegria no céu e deve haver a mesma alegria também entre os membros da igreja. E no versículo 10, ele diz: assim vos digo. Então, ele está dizendo a quem? Assim vos digo. Ele está dizendo para aqueles que estavam ali, perto dele. E quem era? Agora ele está respondendo para os fariseus. Então, assim vos digo. Então, ele está dizendo aos fariseus: aquilo que vocês desprezam, o céu se alegra e celebra. E quem eram aqueles que eles desprezavam? Eram os pecadores. E pessoas que não eram bem vistas diante deles. Pessoas que não eram religiosos como ele. Pessoas que eram pagãs e adoravam outros deuses. Mas, então ele está dizendo: aquilo que vocês desprezam, aqueles a qual vocês desprezam, esse o Senhor ama, e esse o Senhor também quer salvar. Ou o Senhor só quer salvar gente boa? Aliás, boa não tem nenhum, disse o Senhor Jesus. Então eu não tenho que ser primeiro bom para ser salvo, eu tenho que ser salvo para posteriormente o Senhor nos transformar. Então aquilo que essas pessoas desprezavam, o nosso Deus e o céu se alegravam quando eles, e celebravam quando eles se arrependiam. Então ele diz: assim vos digo, e haverá alegria diante dos anjos de Deus. Alegria diante dos anjos de Deus. Não está escrito que os anjos se alegram. Está escrito que haverá ou existe uma alegria na presença deles. Alegria diante dos anjos de Deus. Então os anjos estão nos céus, ao redor do trono de Deus, e existe uma alegria diante deles. Bom, existe uma alegria diante deles. Isso que quer dizer? Qual é a fonte dessa alegria? Isso quer dizer que a principal fonte da alegria é o próprio nosso Deus e Pai. Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se alegram, se regozijam, e também toda a corte, todos que nós chamamos da corte celestial, todos que participam, todos eles participam dessa alegria divina. A alegria vem do nosso Deus e Pai. Então, pecador se arrepende, o nosso Deus e Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se alegram, os santos que lá já estão com ele e também os seus santos anjos. Todos eles se alegram e celebram e comemoram. Não se alegram e ficam na cabeça baixa. Se alegram e comemoram pelo sangue de Cristo Jesus derramado em favor de mais uma alma que se arrepende diante do nosso Deus e Pai. E também ele diz, então, alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E quem é esse pecador que se arrepende? Pecador que se arrepende é aquele que teve uma mudança radical na mente, no coração e no comportamento. Não é só uma delas, é as três juntas. Então mudou, uma mudança radical na mente. Parou de pensar naquilo que não agrada a Deus. Aquilo que não agrada a Deus, ele tirou do seu coração e colocou no seu coração aquilo que agrada a Deus. E agora, ele vai ter um comportamento que agrada a Deus. Então, tudo isso é de que forma? É pela operação do Espírito Santo. Então, a pessoa passa a se afastar do pecado, ela passa a se afastar de todo o mal e retorna para Deus. Por que retorna? Porque nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado nos afasta de Deus. E cada vez que eu mais vivo, mais pecado eu cometo. Então,
se nós não estivermos com o Espírito Santo habitando entre nós, cada vez mais nós vamos nos distanciando de Deus. E aí eu preciso, alguma forma, de retornar a Deus, a nossa vida em comunhão com Deus. Então, essa mudança tem que ocorrer na mente, no coração e, consequentemente, no comportamento. E isso nos leva a nos afastar do pecado, de todo o mal, e nos retorna a Deus. Não é decisão nossa, é obra do Espírito Santo. Então, tudo isso somente é possível pela graça soberana de Deus, que é recebida através da fé e do arrependimento. Então, depois que nós cremos, nós temos certeza que Cristo Jesus morreu inocente em nosso lugar, nós temos essa certeza, isso se chama fé, porque eu não vi, nenhum de nós que aqui está viu, o Senhor Jesus sendo crucificado, sofreu, padeceu e foi morto em nosso lugar, mas é pela fé. Então, é pela fé e o arrependimento que o Espírito Santo vai colocando na nossa mente e no nosso coração. Então, é essa forma que o Senhor trabalha em busca do pecador. Então, em resumo, essa parábola nos mostra o amor persistente de Deus em nos trazer a salvação. É Ele que nos traz a salvação, não sou eu que vou atrás da salvação. Eu, pelo menos, nunca fui. Isso é obra do Espírito Santo na mente do pecador e no coração. Então, essa parábola nos mostra, então, este amor incondicional e persistente de Deus em nos trazer a salvação, e Ele busca incansavelmente até encontrar o que lhe é precioso. Então, você e eu somos preciosos para Deus. Não é que nós não temos valor. Nós não temos valor, muitos de nós não temos valor para o mundo. Principalmente quando nós pensamos de forma diferente daquela forma que o mundo pensa. Onde o amargo é doce, o doce é amargo, o errado é certo e o certo é errado atualmente. Então, essas pessoas, né, não gostam do nosso comportamento. Então ele busca a cada um desses perdidos, incansavelmente, até encontrar a cada um de nós, que para ele é precioso. Ainda que alguém diga que você não vale nada, mas você e eu, nós somos preciosos para o Senhor. Então, vamos fazer o quê? Vamos proclamar esse sublime, esse santo e esse incondicional amor de Deus para com o pecador. E o pecador, pelo Espírito Santo, vai se convencer de que o Senhor o está chamando. O Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato, à porta do seu coração e bato. Aquele que abrir, ele vai entrar, vai cear e vai fazer morada. E graças a Deus que ele tem feito morada no coração desses que nos veem nesse momento. E de muitos e muitos em todo o mundo, em todas as partes do mundo, tanto no passado como no presente, como ainda no futuro o Senhor fará. Então vamos proclamar esse evangelho maravilhoso, santo e verdadeiro e incondicional, desse amor incondicional para com o pecador. E o Senhor Jesus busca a todos os pecadores. Amém. E ele... Sim, a minha esposa está salientando que mesmo aceitando Jesus, mesmo estando já na casa do Senhor, na casa de Deus, nós ainda cometemos pecados. Não vivemos no pecado, mas o pecado nos acompanha tão de perto que precisamos estar atentos para as ciladas do inimigo. E é o Espírito Santo quem vai nos capacitar para chegarmos até o final, fazendo a vontade do nosso Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, cada irmã, e mais esta oportunidade. Que o Senhor esteja em cada lar, em cada família, concedendo esta salvação que ainda não possa ter chegado ao ente querido,
aquele que nos ouve, que nos vê e que conhece alguém que ainda não conhece a Cristo Jesus. Que o Senhor conceda esta oportunidade de que ele possa ser encontrado em tempo oportuno pelo nosso Deus e que possa reconhecer que é um grande pecador, um miserável pecador, que depende da graça incomparável do nosso Deus, assim como esses que já têm recebido a Cristo como Senhor e Salvador, e têm esta alegria e esse refúgio sempre presente em nossa vida. Amém. Vamos orar para encerrar. Soberano e amado Pai, que esta palavra maravilhosa, através desta parábola, possa tocar no nosso coração para compreender que o Teu amor é incondicional, que o Teu amor é justo, santo e bom para conosco, e que o Senhor não desiste de cada um de nós, ainda que possamos ter cometido pecados. O Senhor é aquele que pode perdoar pecados e se alegra em perdoar os nossos pecados. E se alegra quando um pecador reconhece que é pecador e se volta para Ti, ó Deus. O Senhor nos recebe e continuará recebendo a todos quantos vão a Ti através de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. O Senhor é aquele que faz todas as coisas possíveis. Permanece com os Teus servos em mais uma semana, concedendo esta maravilhosa salvação àqueles que ainda não encontraram, e que possamos ser vasos de honra, vasos úteis na obra do Senhor, na seara do Senhor. E Te agradecemos, e Te louvamos, e Te pedimos a Tua santa presença em cada lar, em cada família, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, e o amor de Deus Pai, e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos, desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe e guarde, irmãos amados, e que possamos estar reunidos no próximo domingo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Amém.